Nesse vídeo, a gente discute o problema de recuperação de falha. Uma vez que um processo tenha falhado, o que a gente pode fazer para colocar ele em operação de novo, para poder usá-lo de novo de alguma forma. Para falar de recuperação de falhas, esse processo de voltar um processo que tinha parado de funcionar, eu me lembrei dessa capa do Super-Homem. Esse é o período da história quando o Super-Homem morreu, passou algum tempo morto e depois ele voltou. É o que a gente está falando aqui, é um processo que vai parar de funcionar, depois de algum tempo ele volta a funcionar exatamente do mesmo jeito que ele estava funcionando antes. A gente já viu em outros vídeos a noção de que a gente tem modelos de falhas, né? E os modelos que a gente usou durante mais tempo nesse curso foi o modelo Crash Stop. Quando um processo falha, ele não volta, ele simplesmente para de executar. Se por acaso a falha deixar de acontecer, a gente pode rebootar aquele processo e começar com ele como um processo novo. Mas ele não entra como sendo aquele processo antigo que já existia. A outra opção que a gente viu no vídeo do Two-Phase Commit é a ideia de Crash Recovery, que é o que a gente vai falar aqui hoje também. A ideia de que eu tenho processos que falham e depois eles voltam. Esse tipo de técnica é muito comum na área de tolerância a falhas para processamento de alto desempenho, HPC. Esses processos podem executar por dias, semanas, e aí se eles falham, é importante que a gente tenha uma forma de voltar sem ter que começar tudo de novo. Na hora que a gente volta, né, recupera de uma falha, a gente vai para frente ou para trás. O que a gente quer dizer com isso? Tem duas técnicas que são chamadas de Backward Recovery e Forward Recovery. No Backward Recovery é o mais tradicional. Então, aconteceu um erro, eu levo o sistema de volta para o passado, com uma configuração no momento que eu sabia que ela era correta. Normalmente é o que a gente chama de checkpoint. Então, eu tenho um ponto do passado que eu sabia como é que era, eu salvei o estado e eu consigo voltar para ele se alguma coisa der errado. A outra opção é o Forward Recovery. Então, nesse caso, deu uma falha e eu dou um salto à frente. Eu saio do estado de erro que eu estou na falha e vou para um estado onde a execução é segura mais para frente. Esse tipo de técnica é mais complexa porque eu preciso conhecer muito bem o sistema e entender muito bem que tipo de falha que pode acontecer para poder dizer que esse sistema, se essa falha acontecer, eu posso ir para esse novo estado. Para a gente entender um pouco melhor as duas opções, a gente pode considerar o problema de transmissão confiável. Então, eu quero mandar mensagens entre dois processos e as mensagens podem se perder. Quando a gente fala de Backward Recovery, seria a técnica de usar retransmissões. Então, eu mando uma mensagem, se eu não tiver uma confirmação de que ela chegou, eu mando a mensagem de volta. O que eu estou fazendo? Eu estou voltando para um instante um pouco atrás quando eu mandei a mensagem pela primeira vez. E estou mandando de novo. Eu só vou passar para um estado seguinte quando eu tiver uma confirmação de que a mensagem chegou. Já a outra opção do Forward Recovery, nesse caso, é o que a gente chama de técnicas de código de Erasure Coding, onde eu pego um conjunto de mensagens, digamos que eu quero mandar K mensagens, e na verdade, ao invés de eu mandar K mensagens, eu mando K mais um certo tanto de redundância. Essa redundância é calculada usando o Erasure Coding, de forma que dessas K mais N, se chegarem quaisquer K, eu sou capaz de reconstruir as K mensagens originais. Então não preciso de retransmitir. Eu passo para um novo comportamento onde ao invés de eu mandar K, eu mando K mais N, e qualquer uma delas que chegar, chegando ao menos K mensagens, eu consigo continuar a minha execução, porque eu sei recuperar todas as mensagens originais. Então isso é Forward Recovery. Eu não tenho que voltar e refazer alguma coisa. Bom, mas o mais comum é a Backward Recovery, e ela é baseada no conceito de checkpoint. Então, checkpoints vão ser para a gente registros de um estado do passado, registro do estado que existia num certo momento, que eu vou salvar aquele registro completo de uma forma que eu sou capaz de reconstruir uma versão do que estava em execução naquele momento. Tem vários tipos de checkpoint, depende do nível que eu estou fazendo checkpoint, depende do que eu estou usando como meu ambiente de checkpoint.
eu posso fazer um checkpoint de máquina virtual, quando a gente está usando virtualização. Ou eu posso usar um checkpoint de container. Ou eu posso usar um checkpoint do processo que está em execução. No Linux a gente consegue fazer isso, salvar o estado de um processo que está em execução. Ou eu posso fazer um checkpoint que é só o estado da aplicação. Cada um deles varia em termos de simplicidade de gerar o checkpoint. Por outro lado, o mais eficiente é o estado específico da aplicação, porque normalmente é onde eu consigo guardar menos informação e ela é mais consistente, mais rápida de poder ser recuperada. Nos outros casos todos, eu tenho que guardar tudo que está acontecendo dentro daquele nível e todas as interações que existem com o mundo externo. Como eu vou estar fazendo checkpoint de vários processos distribuídos, a gente vai lidar com o que a gente chama de snapshot distribuído. Cada processo tem que salvar o seu checkpoint e a gente tem que achar um conjunto de checkpoints, um para cada processo, que dê para a gente uma visão de como que o sistema como um todo estava funcionando. A gente vai procurar o que a gente vai chamar de uma combinação de checkpoints consistente, que é o que a gente vai chamar do snapshot distribuído. Então, nesse caso, eu vou achar um conjunto de snapshots onde eles satisfazem certas condições. A principal delas é que, se um checkpoint fala que ele recebeu uma mensagem, tem que ter um outro checkpoint que descreve essa mensagem como ela sendo enviada. Eu posso ter mensagens enviadas que aparecem no checkpoint que não aparecem nos outros. Mas toda mensagem recebida tem que aparecer num outro checkpoint. Vamos ver então uma ilustração de o que isso significa, essa noção de consistência então. Vamos considerar dois processos P1 e P2 que estão evoluindo ao longo do tempo. A gente tem então um estado inicial, que é quando começa a valer essa técnica de snapshot distribuídos. E aí, um processo envia uma mensagem para o outro, a gente vai representar dessa forma, e qualquer hora que um desses processos salvar um checkpoint, a gente vai ter uma barrinha vertical que vai representar o momento em que o checkpoint foi executado. Então, esses dois processos vão interagindo, vão trocar mensagens, vão fazer checkpoints e, digamos que num certo momento, houve toda essa sequência de operações aqui, mensagens e checkpoints. E num certo momento, lá na frente, tem uma falha, tem um defeito, e o processo P2 falha, deixa de executar. Então agora, se eu quiser recuperar a execução, eu tenho que achar um conjunto de checkpoints que vai me permitir continuar a execução a partir daquele ponto. E tem que ser um conjunto consistente. O primeiro conjunto que a gente vai ver é esses dois checkpoints aqui que estão unidos por essa linha tracejada. A primeira coisa que a gente vê é que tem uma mensagem aqui em azul que ela foi enviada depois do checkpoint, que o último checkpoint do P1 foi salvo, e ela foi recebida depois do último checkpoint do P2. Essa mensagem, para nós, do ponto de vista de recuperação de falha, ela não importa muito porque é como se ela não tivesse acontecido agora. Qualquer coisa que a gente volte no passado para aqueles checkpoints, eles vão ter que começar a executar de novo, pode ser que aquela mensagem seja enviada e recebida de novo depois. Mas para a gente aqui, esse conjunto que está marcado com a linha tracejada, ele é um conjunto de checkpoints inconsistente. Ele não é um snapshot distribuído para a gente. Por quê? Porque a gente pode ver que tem essa mensagem aí em vermelho, que ela foi enviada depois do último checkpoint de P1. E ela foi recebida antes do último checkpoint de P2. Então ela existe no checkpoint de P2, mas ela não existe no checkpoint de P1. Então isso cria um corte inconsistente, que a gente chama. Eu tenho que achar uma outra situação onde eu não tenho essas inconsistências. Nessa figura, esses dois checkpoints agora estão unidos pela segunda linha tracejada, é uma linha de recuperação consistente. O que a gente quer dizer com isso? Não tem nenhuma mensagem que foi recebida por P2, mas que tenha sido enviada depois do checkpoint em P1. E não existe nenhuma mensagem recebida em P1 que existe nesse checkpoint que foi enviada depois do checkpoint de P2. Nesse ponto, eu posso voltar a minha execução para esses dois checkpoints e deixar os processos executarem a partir dali.
tudo que estava antes continua valendo, e dali para frente eles vão construir uma nova sequência de execução com com novas mensagens sendo enviadas, por exemplo. Quando a gente então quer gerar esses snapshots distribuídos, a gente pode trabalhar de duas formas diferentes, com checkpoints coordenados ou sem coordenação. Vamos falar primeiro dos checkpoints coordenados. Nesse caso, a gente tem todos os processos trabalhando de forma onde eles vão se sincronizar na hora de fazer o checkpoint. Então, os checkpoints de todos os processos são gerados através de um algoritmo de coordenação. Pode ser um algoritmo semelhante ao two-phase commit, quer dizer, todo mundo vai concordar que está na hora de fazer checkpoint, vão fazer os checkpoints e depois vão continuar em execução. Uma coisa importante é que, como o checkpoint é uma parte do sistema, pode ser que tenha mensagens que estão sendo enviadas na hora que a gente começa a fazer o algoritmo de checkpoint. Quando isso acontece, as mensagens são suspensas, elas são retidas pelo transmissor até que termine de montar o snapshot, e depois eu envio as mensagens. Dessa forma, os snapshots são garantidamente consistentes, porque eu estou fazendo o processo de todo mundo sabendo o momento em que os checkpoints são gerados e sem deixar uma mensagem chegar num checkpoint antes dela ser enviada pelo outro. A outra opção, ao contrário do checkpoint coordenado, são os checkpoints independentes. Nesse caso, os processos salvam os checkpoints na hora que eles acharem que tem que salvar, sem nenhuma sincronização. O que acontece é que toda vez que eu salvo um checkpoint, eu anoto todas as mensagens que eu recebi desde o checkpoint anterior. Ou, dizendo de outra forma, depois que eu faço um checkpoint, cada mensagem que eu recebo, eu vou anotando as mensagens. Vamos ver essa ilustração aqui para ver como que isso pode funcionar. De novo, suponhamos processos P1 e P2, que seguiram nessa execução, trocando mensagens e fazendo alguns checkpoints. E aí, lá na frente, uma falha aconteceu. Bom, agora na hora que eu pegar os dois primeiros snapshots de cada processo, tem essa mensagem que foi enviada depois do snapshot de P1 e recebida antes do snapshot de P2. Então esse conjunto é inconsistente. Eu não posso usar esses dois snapshots. Em particular, eu não posso usar o snapshot de P2 nesse caso. Então tem que procurar um novo conjunto consistente. Eu vou manter aquele snapshot de P1 e pegar o snapshot anterior de P2, que é esse conjunto aqui. Mas, de novo, eu tenho essa mensagem aí em vermelho, que ela foi enviada depois do checkpoint de P2, mas ela foi recebida antes do checkpoint de P1. Então esse snapshot também é inconsistente e eu posso voltar para o outro checkpoint de P1, mantendo o checkpoint de P2. Mas nesse caso, de novo, eu tenho uma mensagem que foi enviada depois do checkpoint de P1 e recebida antes do checkpoint de P2, que é uma inconsistência. A mensagem que está aí, que foi enviada de P2 e que chega depois do checkpoint em P1, não é um problema, porque o envio dela consta do checkpoint. O problema é só a recepção dela, eu vou lidar com isso depois, talvez retransmitindo a mensagem, porque eu sei que ela foi enviada no processo P2. Mas como eu tenho essa outra mensagem em vermelho que é inconsistente, esse checkpoint de P2 também não pode ser usado. Vou para o outro conjunto, checkpoint P1 e P2. Nesse caso, também tem uma mensagem em vermelho, que ela está sendo enviada depois do checkpoint de P2, mas ela foi recebida antes do checkpoint de P1. É outra inconsistência, não posso usar o checkpoint de P1. Nova tentativa. Nesse caso, eu tenho duas mensagens que foram enviadas depois do checkpoint de P1 e chegaram antes do checkpoint de P2. Então, não posso usar o checkpoint de P2 também. Última tentativa. O checkpoint de P1 só e o P2 voltando para o estado inicial. Ainda não dá nem para usar isso, porque essa mensagem vermelha foi enviada depois que o P2 começou a executar e ela foi registrada no P1, então eu também não posso usar. Resultado final, não posso usar nenhum dos checkpoints e eu tenho que voltar para o estado inicial dos dois processos para poder começar de novo. A isso a gente dá o nome de efeito dominó. Uma observação importante é que a figura 836 do livro está errada. A figura é mostrada no diagrama de baixo aí, e a gente pode verificar que existe uma diferença entre a figura do livro e a figura que eu estou usando nesse vídeo.
Notem que a figura do livro tem um checkpoint a mais nessa posição indicada. Com esse checkpoint a mais, a gente volta para uma situação consistente. E não haveria o efeito dominó voltando até o estado inicial. Então, a figura 836, que fala que o sistema entraria num efeito dominó, vocês imaginem essa figura como não tendo esse checkpoint a mais indicado. Checkpoints são caros. Gerar checkpoints pode ser algo extremamente trabalhoso. Então, ao invés de gerar checkpoints, porque a gente vai gastar muito espaço para salvar todo o estado, ou vai gastar processamento para poder identificar o que tem que ser salvo, ao invés disso, a gente pode salvar checkpoints com uma frequência menor e a gente vai passar a salvar só os eventos que acontecem depois de um checkpoint. Os eventos principais são as mensagens, então isso é chamado muitas vezes de message logging. Esses eventos podem ser as entregas das mensagens, entrada do usuário, alguma coisa que o usuário forneceu para o computador, ou chamada do sistema operacional que tenham um componente indeterminado na sua execução. Então, nesses casos, eu tenho que salvar isso tudo e quando eu vou recuperar o sistema, eu tenho que fazer um replay dessas operações. As outras operações, eu considero que elas estão determinadas pelo código. O código me diz, if tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e aquilo é determinístico. Então, não preciso de ter informações além do código para saber que eu tenho que fazer aquilo. O que eu tenho que ter em conta é que existe um compromisso entre o tempo que eu gasto para reexecutar todas as mensagens e o tempo que eu gasto para gerar checkpoints. Imagine, por exemplo, um programa de HPC que calcula algo extremamente complexo e pode levar semanas para fazer uma simulação, por exemplo. Aquele programa está todo determinado na hora que eu executo ele com as entradas iniciais dele. Mas se eu quiser executar de novo, ele vai gastar semanas de novo. Então, nesse caso, é melhor eu, periodicamente, salvar os checkpoints. Esse tipo de problema de compromisso é extremamente comum na área de processamento de alto desempenho. Além dessas técnicas de recuperação usando snapshots, existe também o que a gente chama de computação orientada à recuperação. Nesse caso, a gente vai dar menos importância para o processo de tolerância à falha, considerando que falhas são muito infrequentes e que elas são tão incomuns que se elas acontecerem eu vou pagar o preço de reiniciar o sistema. Mas se elas não acontecerem, está tudo executando, eu não tenho que pagar o preço a mais, porque tolerância à falha tem preço. Um sistema tolerante à falha, normalmente ele vai executar de forma mais devagar do que um sistema que não tem tolerância a falhas. Então eu posso usar uma técnica que seja simplesmente um reboot. Na hora que alguma coisa der errado, eu reinicio o processo. Isso é muito comum em servidores web e hoje em dia é ideal para o que a gente chama de microserviços, arquiteturas de microserviços. Nesse tipo de técnica, cada sistema tem muito pouca dependência dos outros. Se um sistema falha, é relativamente simples de eu isolar aquela falha em relação ao resto do sistema, eu rebuto aquele processo. Às vezes tem que cancelar uma conexão de um usuário, uma sessão de um usuário, mas o resto continua todo funcionando. Eu não pago um preço grande para ter muita tolerância à falha nesse caso. Em outros casos, a gente faz o que a gente chama de reboot, mas reconfig. Um sistema falhou, por exemplo, porque ele estava sem memória. Eu coloco mais memória e volto o processo para funcionar, deixa ele executar de novo. Avaliando que, nesse caso, a chance de acontecer uma falha de novo se torna menor ainda porque eu melhorei o ambiente que estava sendo executado. O uso de recuperação é, muitas vezes, um compromisso, como a gente viu no caso do two-phase commit em outro vídeo. São técnicas que simplificam o processo de tolerância à falha para que eu possa continuar com um sistema mais simples, sabendo que eu sou capaz agora de recuperar o sistema e deixar ele voltar à execução em outra condição onde as falhas não vão acontecer.